Assim como o Pokémon, eu vou ser sincero aqui com vocês e dizer que eu nunca assisti Jojo completo. E o stand que eu vou falar aqui hoje, nem do anime ele é do mangá, mas eu tenho certeza que muita gente aqui também nunca assistiu Jojo, mas está curioso para saber sobre o stand mais assustador da história, e que me pediram a rodo para falar aqui. Então finalmente eu tô aqui para trazer para vocês. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral e hoje eu vou falar sobre o stand mais assustador da história, o Wonder of You. Primeiro eu vou dar um resumo sobre o que são os stands, até para contextualizar esse vídeo aqui. Nem todo mundo tem um stand, só pessoas específicas podem ser o possessor de um stand. Seja pessoas com uma força espiritual muito forte, que passaram por um trauma, que têm uma herança genética ou por meio de uma intervenção de fora. Os stands são seres espirituais que funcionam como uma extensão do usuário, seja uma extensão da própria força espiritual, força de vontade ou força vital, e cada um deles tem a sua própria característica, seja design ou poderes. E dependendo de que stand que a gente está falando, eles podem ser bem desequilibrados em questão de poder. Olha o rolo compressor! Alguns são capazes de manipular o espaço-tempo e até mesmo dimensões inteiras. Os poderes de alguns, como o do Wonder of You, que a gente vai ver aqui agora, são capazes até mesmo de manipular as leis fundamentais do mundo. Quanto mais você avança em Jojo, mais os stands vão ficando insanos. Não é à toa que o Wonder of You apareceu só agora no mangá. Quando um stand é ferido, esse dano é transferido para o usuário e vice-versa. Por isso que eles são uma extensão corpórea dos usuários. E só outros usuários podem ver os stands. Para as pessoas normais, eles são invisíveis. São tipo as maldições de Jujutsu Kaisen, só os feiticeiros podem ver elas, ou outras maldições. Dito isso, agora você sabe o que são os stands e como é que funciona mais ou menos os poderes deles. Tendo isso em mente, vamos falar do Wonder of You. O vilão da oitava parte de Jojo, o Jojolion, é o Toru, a mente por trás de uma organização conhecida como Organização Lokakaka. A Organização Lokakaka é um grupo que trafica uma fruta fictícia de Jojo chamada Lokakaka. E o que é essa fruta? Basicamente falando, a fruta Lokakaka tem um gosto amargo e também tem propriedades curativas. Só que esse processo de cura milagroso seria feito através de um processo de troca equivalente, que nem no Full Metal Alchemist, em que para você ter uma coisa, você precisa oferecer outra em troca de igual valor. Então para você curar uma parte do seu corpo, outra parte saudável seria sacrificada e seria transformada em pedra. Esse fenômeno é conhecido como petrificação ou Stone Sickness, mas existe uma variação dessa fruta, a nova Lokakaka. Ela não é exatamente uma variação natural dela, ela começou a existir por causa de um galho roubado e enxertado pelo Josefumi Kujo, que é o personagem central da oitava parte. Mas o que essa nova Lokakaka faz? Ela tem basicamente as mesmas propriedades da original, as propriedades curativas e tal, só que ela retira o único contra que a original tem, que é a troca equivalente. Quer dizer, ela não tira o contra, ela faz com que esse contra não seja transferido para você, e sim para o corpo de outra pessoa. Então, quando você come a nova Lokakaka, os efeitos negativos vão ser transferidos para outra pessoa que vai sofrer as consequências por você. E essa nova Lokakaka faz justamente parte do objetivo do Toru nessa oitava parte de Jojo, que é revolucionar a medicina, assim reestruturando o equilíbrio de poder na sociedade. Agora, falando do stand em si, o Wonder of You é um dos stands automáticos. Grande parte dos stands de Jojo são ativados com a ordem do usuário, e as habilidades deles também são trigadas pelas ordens do usuário. Mas os stands automáticos agem independente do usuário e sem qualquer tipo de comando. E esse tipo de stand é bem raro de se ter. O gatilho para que ele se ative vai depender de alguns fatores, e geralmente esses fatores são externos, como no caso do Wonder of You. A aparência dele vai depender de quem está observando. Se for um não usuário de stand, a aparência do Wonder of You vai ser a do Satoru Akefo, um homem idoso de 89 anos com as maçãs do rosto saltadas, um nariz grande e de cabelo branco, vestindo um chapéu e terno das cores escuras com um cachecol claro. Também tem sapatos sociais e uma bengala. É essa a aparência que ele usa quando está sendo observado por pessoas normais. Agora, a aparência para usuários de stand muda um pouco. Ele é um humanoide robótico que tem tronco grande, lâminas curvadas nos ombros e círculos em formatos uniformes.
Os olhos dele são desenhados em triângulos. Eles até parecem com sóis, mas eu acho que você veio aqui para saber sobre a habilidade especial do Wonder of You, ou melhor, sobre uma das habilidades. A começar pela que você já pôde perceber. O disfarce humano. Ele consegue assumir a forma do Satoru Akefo, permitindo que o Toru consiga conduzir as pesquisas e os testes dele com a nova Lokakaka. Essa parte você já sabia, agora vamos para as outras. O Wonder of You também consegue criar ilusões a longa distância, só que apesar dessa habilidade parecer roubada, ela só pode atingir pessoas específicas. Mas a habilidade que fez com que todo mundo quisesse que eu falasse sobre o Wonder of You é com certeza a habilidade de manipular calamidades. Essa habilidade consiste nele basicamente conseguir manipular uma lei fundamental do mundo, a lei natural da calamidade, que é uma energia externa e independente do Wonder of You. Então não é ele que gera, ela existe independente dele. E ele manipula ela ao seu favor, ou melhor, a favor do usuário dele. Essa habilidade é de longo alcance, então você não precisa estar perto dele para as calamidades acontecerem, o que por si só já é assustador. Além disso, ela se ativa automaticamente quando o gatilho é ativado, e o que esses alvos passam não é de Deus não. As calamidades, como dá para imaginar pelo nome, são eventos aleatórios em que coisas que normalmente seriam inofensivas se transformam em uma ameaça, que nem quando o Josuke começa a receber feridas mortais da chuva. As gotas meio que se solidificam e começam a atravessar o seu corpo como se fossem uns tiros. Ou então, coisas que normalmente não aconteceriam começam a acontecer. Você faz coisas que não faria, tipo quando o Mitsuba do nada cortou a própria mão. O quão ruim vão ser essas calamidades vai depender de quem é o alvo e do que ele já fez. Então ela meio que funciona num sistema de karma. Quanto pior for o Kaba, piores vão ser as calamidades. Então, se a pessoa não for tão ruim, ela vai sofrer, tipo, sei lá, furar o dedo com uma agulha de costura, ou furar o olho com uma espada de São Jorge. Não me pergunte por que isso foi tão específico. Mas se a pessoa for bicho ruim, ruim mesmo, as calamidades que ela pode enfrentar pode ser uma queda de avião, um terremoto em escala 10, combustão espontânea, arrastão no Rio de Janeiro, respirar o ar de São Paulo, só coisa pesada. Então, se baseando em karma, ele determina o quanto a pessoa vai sofrer. O fato do gatilho do Wonder of You ser simples torna ele muito mais assustador. E qual que é o gatilho? Bom, existem duas formas. A primeira é você ter a intenção de perseguir o Toru. Nem precisa ser com intenções hostis. Só de você ter a intenção de perseguir ou confrontar ele, você já vai começar a ser assolado por um monte de calamidades até que você morra ou perca essa intenção. A outra forma de ativar o gatilho das calamidades é, pasmem, olhar nas costas do Wonder of You. Eu não tô brincando não. O mero ato de você olhar para as costas do Wonder of You, seja ele disfarçado ou não, e independente se as suas intenções forem hostis ou não, você vai ser assolado com calamidades também. Isso também conta se você olhar para as costas das ilusões que ele criar, porque apelação pouca é brincadeira. Não é explicado se você olhar nas costas do Toru, isso também vai ativar as calamidades, mas olhar para as costas do Wonder of You, sim. Ah, Viral, mas isso torna o Wonder of You um stand separado do usuário? Bom, isso tem a ver com a próxima habilidade dele. Fica vendo. A outra habilidade que faz com que ele seja um stand assustador é a capacidade de existir mesmo depois da morte do Toru. Claro que isso não é uma habilidade única e exclusiva do Wonder of You. É uma característica bem comum em stands automáticos e que são ligados a outras coisas além do próprio usuário. Por exemplo, o Anubis é vinculado a uma espada que originalmente pertencia a alguém que morreu faz muito tempo. Mesmo depois do usuário ter morrido, o Anubis continuou existindo e virando o stand de qualquer um que impõe a espada. Então, se o stand for ligado a qualquer outra coisa, essa coisa geralmente sendo um objeto físico, ele pode continuar existindo. Só que se essa coisa for destruída junto do usuário, aí sim, ele deixa de existir também. É aí que vem o pulo do gato que faz o Wonder of You ser um stand assustador e especialmente difícil de se lidar. Stands que existem depois da morte geralmente são ligados a objetos físicos, correto? Só que no caso do Wonder of You, ele não é ligado a um objeto físico, ele é ligado à lei natural da calamidade. Ele é uma extensão de uma lei natural do mundo, ou seja, a ligação dele é completamente abstrata e não física. Ele existe como uma manifestação lógica do mundo, o que dá pra ele uma aura de força quase que cósmica.
separada do usuário. Quando eu percebi isso, eu comecei a entender o quão perigoso esse stand é. Fora isso, ele tem uma personalidade própria e acredita ser invencível. Ele é confiante nas próprias habilidades, realmente acreditando que nada nesse mundo possa atingir ele. Ele também é adaptável e perceptivo, engenhoso e sabe quando recuar para pensar numa estratégia melhor, é profissional e elusivo e demonstra choque e surpresa quando é confrontado diretamente. Então, além do Wonder of You ter a capacidade de ter um disfarce humano, criar ilusões, manipular calamidades, ser uma extensão de uma lógica do mundo e com isso conseguindo existir mesmo depois da morte do usuário, você deve achar que o Wonder of You é um ser invencível, não é? Ele mesmo acha isso, inclusive. Mas acredite se quiser, ele tem uma fraqueza. Uma não. 3. A primeira fraqueza é você simplesmente não ter intenção de perseguir ele, o Toru ou Satoru, porque se a manipulação de calamidades é ativada de forma automática quando tem a intenção de perseguição, então o que você deve fazer é perseguir sem a intenção de perseguir. E como é que se faz isso? Bom, o Kato Hagashikata consegue se aproximar do Toru porque a intenção dele é usar a fruta Lokakaka para salvar o Tsurugi e não confrontar o Toru. Então isso não foi interpretado pelo Wonder of You como uma tentativa de perseguição. Então, se você conseguir não ter essa intenção, você encontra uma brecha na defesa do Wonder of You. A segunda fraqueza é a inatividade total. O Josuke aprendeu que, se ninguém estiver tentando perseguir o Toru, confrontar ele ou olhar nas costas do Wonder of You ou do Akefo, as habilidades desse stand não vão ser ativadas também. Então, enquanto eles estão investigando ou fazendo qualquer outra coisa, o stand também fica inativo. E isso pode e foi explorado como uma brecha. E a última fraqueza, e a mais eficiente de todas, mas também a mais complicada, é ter uma habilidade que não dependa da lógica do mundo, que transcenda as leis naturais, isso incluindo a lei natural da calamidade. E isso foi demonstrado no capítulo final, quando o Josuke usa o Go Beyond para atingir o Toru diretamente, ignorando as calamidades que protegiam o Wonder of You. Pela habilidade do Go Beyond existir fora das leis do mundo, meio que ignorou o fluxo de calamidade do Wonder of You. E quando o Toru foi morto, o stand ainda tentou resistir no corpo do Norisuke, mas mesmo assim o Go Beyond conseguiu matar ele e transformar ele em pó. Com isso, o Wonder of You é um dos stands, se não for o stand mais assustador da história. Não por causa da aparência, mas por causa da habilidade. Porque se você ter meramente a intenção de perseguir, faz com que você corra risco de morrer até para coisas que seriam normalmente inofensivas, como simples gotas de chuva te perfurando como se fossem tiros. Você pode morrer para qualquer coisa a qualquer momento. E mesmo se você não tiver intenção de perseguir, só o fato de você olhar nas costas do Wonder of You, ou de alguma ilusão que ele tiver, você também vai ser assolado por calamidades. E qualquer habilidade que você tenha que não transcenda esse conceito vai resultar em um evento catastrófico que vai atingir quem tentar atacar o Toru diretamente. Por isso, só habilidades que transcendem isso podem atingir o Toru. Que eu disse antes, essa parada de existir mesmo depois da morte do usuário não é uma habilidade exclusiva do Wonder of You, mas o que ele tem de especial é a ligação com uma lei fundamental do mundo, uma coisa abstrata e não física. Então, se o Go Beyond não tivesse uma habilidade que conseguisse atingir diretamente o Wonder of You, ele ainda iria continuar existindo. Mas o fato dele ter que entrar no corpo do Norisuke talvez queira dizer que ele precise de um hospedeiro para isso, para conseguir continuar causando calamidades. Mas ele em si, independente disso, continua agindo de forma autônoma, como uma extensão dessa lei natural do mundo. Agora me diz aqui nos comentários o que você acha desse stand e se você já conhecia ele ou não. E é claro o que você achou desse vídeo aqui também. Aproveita que você vai descer aqui e me siga nas minhas outras redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram. Agora um salve para os abençoados que se tornaram membros. Essa lista que tá passando aí na sua tela é atualizada uma vez por mês. Então se você quiser garantir o seu nome aqui no fim do vídeo, já assine o membro agora mesmo. Os benefícios incluem ter o seu nome aparecendo aqui no fim dos vídeos, ter o selo do lado do comentário, que vai evoluindo com o passar do tempo, e é claro, ter acesso aos vídeos antecipadamente. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.